O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram-lhe o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Caro seminarista Gustavo, queridas irmãs carmelitas que estão conosco, mensageiras do Espírito Santo. Amado povo de Deus, o Evangelho de hoje nos ajuda a lembrar de uma coisa. Cronologicamente, hoje é o último dia de Natal. A 8ª se encerra hoje. Espiritualmente, já conversamos bastante e o padre sugeriu que você possa viver os frutos do Natal o ano inteiro, porque nós precisamos respirar salvação o ano inteiro, não só na noite de Natal. Uma outra coisa curiosa que nós percebemos, e agora sobre Maria, é que ela não era uma mulher emocionada, como se fala hoje. Não se impressionava facilmente com aquilo que lhe diziam. Apesar de muito jovem, muitas coisas foram ditas sobre o seu filho naquele momento, coisas boas, nós sabemos, mas Maria preferiu meditar. O bom senso sempre vai nos ajudar a tomar decisões acertadas. Guardem isso, a palavra decisão, que a gente já volta a conversar sobre isso. Mas o padre agora quer te lembrar, de forma catequética, desse título mariano que nós celebramos na liturgia nesta solenidade, abrindo o ano de 2026. Temos a graça, o privilégio de, na primeira Eucaristia, celebrada pela Igreja no mundo todo, ser dedicada a grande Mãe de Deus, porque ela precisa ser a mãe do nosso ano de 2026 e de 2027 e de 2028 e 2029 e 2030. Precisa ser ela a grande mãe protetora, guarda de nossas vidas, famílias, histórias e desafios. Mas o padre lembra que Maria sempre foi acreditada como mãe de Deus, até que por volta do século III começaram a lançar dúvidas sobre a divindade de Jesus, porque não acreditavam que um Deus
pudesse se rebaixar, se tornar humano, já que o ser humano está abaixo de Deus. E nós cremos, claro, nas duas naturezas da pessoa de Jesus Cristo. Nós meditamos isso numa das homilias, se eu não me engano, de Natal, ou antes até. A natureza perfeitamente humana e a natureza perfeitamente divina. Não tem quando a gente tem um remédio para tomar no conta-gota. Conta-gotas, lembrei o nome do negócio, que hoje eu não lembrava por nada de manhã. Ainda estava com os fogos da virada na cabeça, eu acho. O conta-gota que você tem que tomar, né? Tem que ir lá no vidrinho do remédio, fazer lá, apertar a borrachinha para subir o líquidozinho do remédio, porque você precisa colocar 1, 2, 3, no máximo gotinhas, ou debaixo da língua ou na língua, para tomar. Isso acontece muito com tratamento homeopático também, né? Mais natural, enfim. Isso não vem ao caso, né? Sou padre, não sou médico. Mas o padre lembra disso. Para você perceber o que diziam sobre Jesus. Que quando Deus se tornou homem, era como se ele permitisse que fossem lá na sua natureza, tirassem um pouquinho da sua divindade e ele ficasse menos Deus. Foi isso que começaram a ventilar no século III, um cara chamado Ário. Deu início às heresias do arianismo, e por causa dele, um monte de gente começou a duvidar e inventar outras teorias também a respeito de Jesus, contrárias à nossa fé. Por isso, no século V, no Concílio de Éfeso, no ano de 430, a igreja se reúne em concílio ecumênico e bate o martelo para acabar com essas ventilações heréticas no seio da igreja, dizendo que pelo fato de Jesus ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem, Maria é mãe de Deus, a Theotokos, como é chamada na igreja do Oriente. Depois, isso se torna um dogma de fé, ganha um espaço privilegiado na liturgia da igreja e se torna dia santo de guarda. E é por isso também que você está aqui hoje ouvindo o padre lembrar da história da igreja, para você saber exatamente de onde surgiu isso tudo. Surgiu do nosso meio, surgiu por uma ocasião desagradável, de dúvida, de heresia, mas olha o proveito que Deus tirou disso. Maria ficou mais amada ainda, Maria ficou mais venerada ainda, e ganha mais uma solenidade no ano, na liturgia. Dado e passado a parte histórica e catequética, o padre quer falar com você sobre aquilo que inspira o nosso coração nesse primeiro dia do ano civil, porque o nosso ano litúrgico já começou desde o primeiro domingo do Advento. Com Maria. Se você percebeu exatamente a mensagem da primeira leitura, casadinha com o salmo, ali ó, juntinha, e se desdobrando na segunda leitura de hoje, nós vislumbramos um processo. Deus, na primeira leitura, diz que vai fazer. No salmo, nós pedimos que Ele faça, e na segunda leitura, Ele faz. O Senhor diz que vai fazer o que na primeira leitura? Lá nos Números, está dizendo que Ele vai conceder a Israel uma bênção. Uma bênção de guarda, uma bênção de proteção, uma bênção de existência, uma bênção de finalidade de vida, uma bênção. Que bênção é essa? A bênção que se origina na única decisão que Deus precisou tomar desde toda a eternidade e que ganha corpo no mundo, a decisão de nos criar. Deus não precisou tomar outra decisão. Deus só tomou essa decisão: eu vou criá-los porque eu vou amá-los. Amando-os, eu os sustentarei.
E a partir dessa única decisão divina, vieram todas as coisas impossíveis a nós e possíveis a Deus, que Ele foi realizando ao longo da história da salvação e ainda continua realizando na nossa vida, para que aquela decisão que Ele tomou não desmorone. E é por isso que no Salmo nós pedimos isso, que Deus nos dê. O que você cantou no Salmo, cristão? Acorda, já acabou o almoço do ano novo. Daqui a pouco já começa a lida. Já vamos treinando para voltar para o batente, né? Que bom, na missa a gente aprende, né, a voltar. Que Deus nos dê. Tá vendo? Vocês precisam ser cutucados, vocês gostam. Depois ficam falando, aquele padre lá fica gritando com a gente, falando que a gente não canta, falando que a gente não reza, falando que a gente dorme na missa. Mas é por isso, vocês gostam, né? Que Deus nos dê. Nós pedimos. E na segunda leitura, quando chegou o tempo previsto por Deus, uma virgem deu à luz a bênção. A bênção encarnada, a bênção que prova-nos na salvação, a bênção que justifica a nossa vida, a bênção que dá sentido à nossa vida, a bênção que dá sentido a mais um ano que nós estamos começando, a bênção que chegou para nós pelo seio virginal de Maria Santíssima, a grande Mãe de Deus. E o Padre pediu para você guardar a palavra decisão, porque quando uma decisão é tomada de forma refletida, pensada e rezada, você não precisa voltar atrás e decidir de novo. Deus nos ensina isso. Até isso Deus nos ensina a tomar uma decisão acertada, porque Maria Santíssima foi consequência da única decisão que Deus tomou. Maria foi alcançada pela luz que emana da decisão de Deus de nos criar, como se fosse um efeito colateral. E falar assim não é diminuir Maria, porque é exatamente assim que ela se comporta. Ela não se comporta como o sintoma principal, mas ela se comporta como o efeito colateral. Eu sou, é como se Maria batesse no peito e falasse: eu sou consequência da decisão de Deus de criar e amar os seus, e só isso. E isso me basta. Eu não preciso ser mais do que isso. Eu só vou ser mãe. Não preciso de mais nada. Quando nós tomamos, meus irmãos, essas decisões importantes da vida de forma acertada, nós sentimos paz. Quando não tomamos decisões que são acertadas na vida, nós não ficamos em paz. E aí, a gente fica agitado, preocupado, com medo. Quantas e quantas pessoas em pleno século XXI, em 2026, ainda têm medo de se entregar a Deus? Quantas famílias ainda têm medo de se consagrar a Deus, a Maria Santíssima, em pleno ano de 2026 começando? Porque tem medo, ainda não tomou a decisão acertada de ser de Deus. Porque quando a decisão é tomada de verdade, não há medo, não há receio, só se procura viver e fazer o que decidiu e assumir as consequências disso na vida. Agora, quando se tem medo, é porque tem alguma pulga atrás da sua orelha te dizendo: você errou. Quando a consciência pesa, você tem que tomar outra alternativa na vida. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Se você entrou 2026 com algumas questões internas, por causa de decisões que você tomou na vida, que estão te causando falta de paz, intranquilidade, você precisa revisitar as suas decisões. E pedir que Nossa Senhora coloque a mão dela em cima dessas decisões,
para que você tenha paz. A paz custa caro, porque a paz é o próprio Cristo, e seguir a Cristo não é barato, não. Se tem uma pessoa que é cara, é Cristo, porque aqui o que está em jogo é o céu, que Ele morreu na cruz para nos resgatar para Ele. Então Jesus Cristo é muito caro. Seguir a Jesus Cristo dá muito trabalho. Participar da sua igreja, de verdade, que é o corpo místico dele, é muito caro no sentido de dar trabalho. Por isso que tem um bando de gente correndo. Por isso que tem um bando de gente que não quer trabalhar em pastoral, em movimento. Eu gastar meu sábado de manhã, meu dia de semana à noite, trabalhar num retiro, ajudar nisso, ajudar numa cozinha de festa, deixa que eles se virem. Eu vou chegar lá, pegar minha marmita e está tudo certo, porque ainda há medo de se entregar. A grande verdade é essa. A gente fica maquiando, dando nomes, falta de tempo, cansaço, coisa arada, né? No final das contas é tudo medo. Nós somos um bando de adultos que ainda não cresceu o suficiente no coração, na alma, e fica dando nome, justificando as nossas mazelas. Maria hoje chega para nós dizendo: vá com a cara e com a coragem. Vá com a cara e com a coragem. Assuma quem você é, assuma que você é filho de Deus, assuma que você é um batizado, assuma com todas as consequências que vierem, assuma, porque você também foi muito caro, foi muito cara para Jesus. Está na hora de nós tomarmos uma decisão acertada, e a igreja está te convocando pela palavra no primeiro dia do ano a tomar essa decisão. Seja o ano da decisão total por Deus na sua vida. É o que nós vamos pedir nessa Eucaristia. A Maria Santíssima, que interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.